Bom dia, boa tarde ou boa noite, galerinha. Dando prosseguimento ao nosso curso no que diz respeito à BNCC no ensino infantil, vamos nessa? Vamos dar prosseguimento aos nossos campos de experiência perante a BNCC no ensino infantil. Na aula passada, nós enfatizamos, explicamos, ou seja, eu ministrei a aula sobre o campo de experiência número 1. Agora nós vamos para o número 2, ou seja, dos 5 que nós temos, tá bom? Aqui é o corpo, gestos e movimentos. Então, devemos saber que a criança, ela percebe o mundo a partir do seu corpo, ok? Não tenha sombra de dúvidas. Através do quê? Do engatinhar, do se locomover, tá bom? E se movimentar, através de expressões, dessa percepção aprimorada, dentro desse sentido. Esticar os braços, ok? Que é uma questão de se manifestar gestualmente, de movimentação. Importante criar atividades que a criança perceba ou possa perceber o espaço e o tempo através do seu corpo. Para isso, nós vamos enfatizar muito, é claro, obedecendo todos os 6 direitos da BNCC no que diz respeito ao ensino infantil, mas principalmente o conhecer-se e o explorar. O brincar também vai entrar, mas principalmente o conhecer-se, ok? Nesse campo de experiência. Então, nessa figura 1, dentro desse conhecer, é importante, dentro dessas intencionalidades pedagógicas, tá bom? Nós vamos ver uma ação em termos de desenvolver esse sujeito de direitos e história, tá bom? Que é a criança. O teatro busca as expressões, as sensações gestuais, corporais e etc. Tá bom? Aqui nós temos a dança, o canto, o pular, também busca, dentro desse espaço, desse momento, que a criança aprimore seus gestos, seus movimentos, e assim, tendo uma facilidade de assimilar algo ou alguma coisa. Tudo isso se baseando no processo de aprendizagem e principalmente desenvolvimento dela. Cria-se o quê? Um ritmo, é um exemplo, e etc. Tá bom? Um ritmo, ou seja, se convertendo isso dentro do sistema educacional, dentro do ensino, ok? Assimilação de algo ou alguma coisa, que facilite a aprendizagem da mesma e a percepção de mundo por esta, tá bom? E aí nós entramos nas competências e habilidades, agora na faixa etária, ou seja, nesse subgrupo 1 de bebês que vai de 0 meses a 1 ano e 6 meses, tá bom? Se lembre-se que nós temos um código aqui, ou seja, esse EI significa Ensino Infantil 1, que é esse grupo, tá bom? Grupo número 1. Nós temos 3 subgrupos, na verdade, dentro do ensino infantil, lembre-se, bebês, crianças pequenas, muito pequenas, e temos as crianças pequenas, tá bom? Ou seja, aqui nós temos o campo de experiência, ou seja, corpo, gesto e movimento, e aqui a primeira competência e habilidade. Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. 2. Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. Um deles é a escola, um espaço informal, tá bom? 3. Limitar os gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. Imitar, tá bom? Na verdade. 4. Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. 5. Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. Eu dou um exemplo aqui, tá bom? Que isso acontece no espaço da escola através de um dialogar, cuidar e brincar. Tudo isso é indissociável, ou seja, nesse elo, cada um se complementa, cada um precisa do outro para que o desenvolvimento da criança seja, não que perfeito, mas que garantido, tá bom? Então, nós podemos ver que a professora, como nós havíamos dito antes, e digo novamente, é uma referência para estas crianças, né, está dialogando, de certa forma, cuidando, ou seja, do processo de aprendizagem desses alunos e brincando, ou seja, brincar. Né? Aprender, brincar. É claro, a brincadeira não é um eixo estruturante por si só. Nós temos as interações que se baseiam no cuidar também. Ao tocar essa criança, ao tocar e falar a parte que está sendo tocada no corpo dela, para que ela possa ir tendo essa percepção, assimilando o que é cada parte do seu corpo. Bom? Aqui,
como eu estava dizendo antes, nessa segunda ilustração nós temos um exemplo de uma criança em uma banheira, tá bom? Onde a mãe aqui em casa ela pode fazer o quê? Ou a professora. Principalmente a mãe. Esse espaço institucional também é um espaço educacional, tá bom? Não formal, informal, mas é educacional. Olha a barriga, tocar na barriga, palpar a barriguinha, né, para a criança ir percebendo aonde é a barriga. Tudo isso ela vai captando, assimilando. Olha o pezinho, olha o pé, né, e pegando no pezinho para que ela possa o quê? Assimilando quais são as partes do seu corpo, tá bom? Fazer imitação ou mímicas é um exemplo. Aqui nós temos como faz o gato, o que o gato faz, o que o macaco faz, o cachorro faz, né? E a criança vai imitando e as outras vão vendo quais são os gestos, os movimentos, né? Porque a nossa comunicação, só um exemplo, ela não se baseia só por a via oral, mas também pela expressão facial, pelo gesto dos braços, ou seja, do corpo. Também nós se comunicamos dessa forma, tá bom? E tudo isso se baseia muito em melhorar o desenvolvimento desse ser, ou seja, objetivando o desenvolvimento da criança, como eu falei. Aliás, todos esses exemplos de interação e brincadeira, que são os eixos estruturantes, né, perante a BNCC, tem intencionalidade pedagógica, ou seja, uma ação pedagógica. Ok? Tudo isso é feito com uma finalidade, um objetivo de aprendizagem para que essa criança possa adquirir competências e habilidades. Tá bom? Que ela possa ter o seu desenvolvimento pleno. Ou seja, chegamos agora no segundo subgrupo, que é dentro do grupo creche, crianças bem pequenas, ou seja, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Tá bom? Então, apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras, que são habilidades e competências a serem adquiridas. 2, deslocar, seu corpo no espaço, orientando-se por noções como frente, trás, no alto, embaixo, dentro, fora e etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 3. Explorar formas de deslocamento no espaço, ou seja, pular, saltar, dançar, ou seja, combinando movimentos e seguindo orientações, no caso aqui do professor. 4. Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 5. Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo o controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear e entre outros, tá bom? Eu coloco um exemplo aqui da brincadeira morto e vivo. Não só brincadeira, mas uma interação também no processo de aprendizagem destas. Ou seja, onde o professor, que eu já falei e repito, é visto como uma referência para as mesmas, fala agachar, ou seja, morto, ela agacha, vivo, ela levanta. Ok? E dentro disso, elas prestam atenção no professor, nos gestos que ele está fazendo. Não só no professor, mas nas outras crianças. Ok? Que estão do lado. Desenvolve a questão da coordenação motora, desenvolve a percepção, a assimilação, através desse gesto, desses movimentos que as demais estão fazendo. Isso tudo tem uma interação. Lembre-se que aí está agregando os dois eixos estruturantes. Tá bom? Interação e brincadeira. E, consequentemente, garantindo não só o conhecer-se, mas o interagir, mas também o explorar o seu corpo, né? Em termos de desenvolver habilidades. A brincadeira do bambolê também, que é de suma importância, ou seja, que vai dar noções de espaço, tempo e, consequentemente, movimento, como nós estamos falando aqui. Por quê? Porque essas crianças fazendo essa trajetória, passando de um bambolê para o outro, tá bom? Elas vão perceber isso. Porque não só o movimento que ela está fazendo, mas ela está vendo a outra criança aqui, ó, fazendo o movimento também, repetidamente. Lembre-se que a repetição é uma forma de aprendizagem também. E, de certa forma, nessa interação, elas podem se desenvolver e aprender uma com a outra. Ok? E aí o professor vai entrar como mediador, né, dessa construção, desse desenvolvimento, junto com as mesmas, que é de suma importância. Agora nós vamos nas habilidades, nas competências e habilidades do que diz respeito a crianças pequenas, que já entramos no grupo pré-escola, ou seja, no subgrupo crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Ou seja, criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeira, dança, teatro e música. 2. Demonstrar controle e adequação do uso do seu corpo em brincadeiras e jogos, a escuta e reconto de história, a contação de história e novamente recontar essa história, repetindo a história, tá bom?
atividades artísticas, entre outras possibilidades. 3. Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, como nós vimos antes também. Jogos e atividades artísticas, como dança, teatro e música, novamente. 4. Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação, conforto e aparência. 5. Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. Então, coloco um exemplo aqui para nós. Perdão, aqui não, eu errei aqui o nome exemplo, mas enfim. Teatro, dança, que isso busca o quê? Um movimento. Ou seja, um movimento através de quê? Através de expressão, de sensações, de imitação. Tá bom? Tudo isso se baseia em alegria dessas crianças em poder aprender dentro do teatro, dentro da dança, com estes movimentos. Isso, o teatro e a dança, além disto também, aprimora a coordenação motora da criança. Aprimora o gesto, o expressar da criança. Como eu falei, a expressão, ou seja, de você conversar, de você dialogar com outra pessoa, melhora muito a comunicação desse ser, desse sujeito. Porque o expressar, o gesto não se baseia nessa comunicação só por via oral, mas também por gestos do seu corpo, por gestos faciais, tá bom? Para que ela futuramente, vamos dar um exemplo, se ela querer ser um professor ou uma professora, ela vai ter que usar dessas habilidades para poder, não repassar, mas para poder utilizar procedimentos ou métodos, ou seja, metodologias, ok? Que facilitem o processo de aprendizagem dos seus alunos, tá bom? Obrigado.